E se porventura há ainda algum aluno que não chegou, traz em segurança. Essa é a nossa oração, gratos como somos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, por favor. Antes de mais nada, eu quero dar uma palavra introdutória, agradecendo a Deus pela grata satisfação que tenho de poder estar aqui com vocês, lecionando. Desde já agradecendo a Deus pelo diretor da turma, o nosso pastor Luiz Alves, né, o nosso querido amigo Adalberto, tá? Deus abençoe estes servos do Senhor. Eu estou acompanhado pelo pastor Alexandre, pastor de uma congregação do campo onde eu congrego, ali no Rio de Janeiro, em Saracuruna, né? Tenho a grata satisfação de tê-lo comigo ao meu lado, conduzindo-me, e espero que nas outras semanas seja o mesmo. Sempre bom, sempre agradável poder viajar com o servo do Senhor. E durante as nossas aulas, tá, nós não vamos abordar propriamente, deixa eu aqui já lançar luz para vocês, nós não vamos abordar propriamente passagem, texto bíblico, nós vamos abordar metodologias para o ensino religioso, porque a pedagogia da religião, ela trabalha com a questão de como podemos ser efetivos no ensino, porque o ensino é o método que foi nos dado para estabelecer a ponte de diálogo com o não crente, tá? O não crente quer saber o que é que nos motiva a crer em Deus. O não crente, por exemplo, ele quer saber de onde vem a ética, a moral que nós professamos. Então, uma pedagogia da religião, ela enseja proporcionar a nós métodos, tá, que nos habilitem a fazer essa ponte, esse diálogo. E é importante dizer isso aqui, porque se vocês estavam esperando, eu gosto muito de dar aula de hermenêutica, homilética, mas se vocês estão esperando trabalhar com muitas passagens bíblicas, durante esse tempo, não, vocês vão aprender métodos ferramentais que possibilitem vocês estabelecerem uma base de ensino um pouco mais robusta, principalmente aqueles que já estão nesse lastro, aqueles que ensinam em EBD, ou aqueles que já fazem parte da área de pedagogia, ou aqueles que estão saindo da faculdade, ensejam ensinar. Então nós vamos passar aqui alguns ferramentais, nós vamos dialogar um pouco com a cultura, com alguns métodos. Não dá para nós dialogarmos com todos, claro, mas nós vamos dialogar com métodos pedagógicos. Então, essa é a minha primeira fala aqui, para que vocês estejam bem alertas, tá ok, gente? Mas, claro, vez ou outra nós olharemos para o horizonte do sagrado. Por quê? Porque a pedagogia da religião, eu fiz um diagrama aqui, ela justamente trabalha com isso, com o sagrado, ela trabalha com usos e símbolos religiosos, com o texto sagrado. Daqui a pouco eu vou pegar para vocês e vou mostrar o que é que está aqui nesse quadrinho aqui. Então, uma vez que nós nos propomos a ensinar, porque a pedagogia religiosa, ela não é restrita à igreja, como muita gente pensa. Ao aprender pedagogia da religião, você pode estar habilitado para ensinar em uma ONG, você pode estar habilitado a ensinar, por exemplo, uma clínica de dependentes, sejam químicos ou dependentes. Deixa para lá, eu ia usar um termo um pouquinho pesado. Então você vai estar habilitado para poder ensinar. Então a pedagogia da religião, ela trabalha justamente isso. E a pessoa que aprende a pedagogia da religião, aqui vocês terão apenas esse módulo. Mas em alguns cursos ela dura alguns semestres, tá? Por quê? Justamente essa prática é para preparar vocês para poder ter um ensino religioso que faz parte das diretrizes da nossa Constituição. Ok, gente? Alguma pergunta até aqui? Para nós começarmos, enfim, a nossa lição. Algum de vocês tem alguma dúvida? Alguma pergunta do que eu esclareci aqui acerca da nossa disciplina? Sim? Não? Posso começar então? Então vamos começar a nossa aula. É importante lembrar a todos vocês. Me ajude alguém aqui, por favor, acho.
Deixa eu lembrar vocês que esse termo pedagogia é um termo muito antigo. Ele inclusive aparece na própria Bíblia. Tá? Por exemplo, quando você pega um texto paulino lá de Gálatas, Paulo diz que a lei era um aio. Quem já leu esse texto aqui? É o pai da Gogos. Isso aqui, ó. É uma palavra que era composta por paidos, criança e gógia, conduzir ou acompanhar, tá? Agora é importante eu explicar isso aqui. O pedagogo, ou paidagogos, tá? Ele era um escravo que levava os meninos à escola. Mas no mundo greco-romano, no mundo helênico, o pedagogo, ele não se ocupava apenas do ensino. Nesse ponto, o ensino intelectual da criança. Ele era aquele que no mundo greco-romano, ele se ocupava em ensinar esportes, atividades físicas à criança. Aliás, ia muito mais além, porque esse escravo, esse servo, ele influenciava toda a vida da criança. Inclusive, é um pouco pesado o que eu vou dizer, mas no mundo greco-romano, o pedagogo, inclusive, ele ensinava o menino sobre a vida sexual. Não é à toa que a maioria dos imperadores romanos, apesar de terem mulheres, também eram afeitos à homossexualidade. Tá? Então, no mundo romano, o pedagogo, ele se ocupava em todas as questões da formação da criança. Porque o termo pedagogo moderno visa apenas aquele que está em sala de aula informando. E aí que é o perigo, porque a pedagogia religiosa, diferente da pedagogia secular, ela não busca apenas transmitir informações. Há um feedback positivo, tá? Você aprende para dialogar, e isso para formar as pessoas. Quantos aqui já ouviram falar do termo cosmovisão? Levante a mão aqui. Alguém consegue me explicar em poucas palavras o que é cosmovisão? Visão de mundo. Visão de mundo. O que seria a cosmovisão ou a Weltanschauung, que é o termo alemão? Cosmovisão ele está aqui com óculos. Para que ele está usando óculos? Alguém me responde? Para que ele usa óculos? Definição de imagem. Ter definição de imagem para poder enxergar melhor a realidade. Então, toda pedagogia religiosa, ela tem em mente formar a maneira como o indivíduo enxerga o mundo a partir de determinada lente. E é preciso dizer que não existe apenas a cosmovisão teísta que nós seguimos, que é a cosmovisão cristã. Existem outros tipos de cosmovisão em conflito. Nós temos a naturalista filosófica, que reapareceu com os 5 grandes cavaleiros do neo-ateísmo, um deles já falecido, que é Dawkins, mas nós temos outro como Sandstorms, entre outros, que fazem parte desses cavaleiros do neo-ateísmo, que são muito influentes lá fora nos Estados Unidos. Então, nós temos uma maneira de enxergar o mundo, excluindo Deus, tá? Excluindo religião, que é o naturalismo filosófico. Mas tem outras cosmovisões. Você tem, por exemplo, a cosmovisão deísta. Alguém aqui sabe o que é deísmo, gente? Você arrisca a dizer? Deísmo. Deísmo. Alguém se arrisca a dizer o que é deísmo? Deísmo tudo é Deus, né? Panteísmo. Panteísmo tudo é Deus. Deísmo é uma maneira filosófica de olhar o mundo dessa forma. Existe um Deus, mas esse Deus não interfere na vida humana. Ele criou tudo, mas ele é um Deus distante. A figura, a analogia mais usada é a de um relojoeiro. Cria o relógio, dá corda e deixa o relógio tocar sozinho. É um meio de cosmovisão. Inclusive, na música de um pagodeiro secular, existe uma música que expressa esse tipo de cosmovisão. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, Deus criou tudo, mas presta atenção, Ele não interfere nas coisas. Ele é um Deus distante, que deixa a criação à sua própria sorte. Então, há maneiras de se enxergar o mundo, e ninguém pense que há neutralidade. Não há neutralidade nas artes, não há neutralidade na ciência,
Não existe neutralidade, gente, presta atenção. Na comunicação não existe neutralidade. Você é, aqui ó, alguém a partir das lentes que você usa, que vão moldando sua vida inteira. E é por isso que você está aqui numa escola teológica. Você passa pela escola quando infante, porque lá você adquire lentes que vão moldar todo o seu processo cognitivo de pensamento. Então é importante dizer isso aqui, tá? Diferente da pedagogia secular, pedagogia religiosa, ela sempre visa a cosmovisão e a formação de hábitos, ok, gente? Então é muito importante já estabelecer isso, porque esse é o traço que aponta justamente para a origem etimológica da palavra pedagogia. Era aquele servo que literalmente ele servia para toda a formação da vida do menino. Ele não apenas informava, ele formava. Por exemplo, pedagogo, ele ensinava o menino a fazer os exercícios físicos. Ele estava lá do lado, mais ou menos como personal trainer, né, que você tem hoje na academia. Então, o pedagogo, ele procurava se inteirar na formação. E é importante vocês levarem isso em mente. Por quê? Porque hoje nós temos um conflito muito grande no ensino religioso. Esses dias eu estava conversando com um amigo que está nos Estados Unidos, ele é um ex-aluno meu, e ele me disse que ele sentiu muito impacto da aculturação onde ele está em Atlanta, e ele está terminando lá um curso superior, né? Ele está terminando um doutorado lá, e ele me disse: Márcio, as escolas teológicas aqui são difíceis, porque aqui você tem valor quando você tem muita informação, mas sem formação. Então você chega para o professor, ele cita vários teóricos acadêmicos, e ao final das contas, ele não te traz possibilidades, soluções, ele usa ferramental, mas fica sempre no ar. É uma filosofia abstrata no escuro, porque o desejo deles é trazer informação e não formar. Então é muito importante vocês gravarem isso aqui, tá? Então, aqui nós temos a origem do termo pedagogia, e aqui é uma definição, tá? Mais simples. Eu comecei pela definição etimológica. E o que é pedagogia? Em resumo, é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, do ato educativo, da prática educativa concreta, que se realiza na sociedade como fundamentos básicos da configuração da atividade humana. Então isso é pedagogia. Isso é uma definição um pouco mais simples. E eu coloquei aqui: ela se ocupa do estudo sistemático das práticas educativas que realizam em sociedade como processos fundamentais da condição humana. Ela estuda a natureza, as finalidades e os processos importantes e essenciais das práticas nos espaços educativos, como objetivo de propor a realização desses processos nos diferentes contextos em que essas práticas se desenvolvem. A mesma se configura como ciência da educação. Só que essas práticas não se limitam aos muros da escola. Elas ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social humana, de modo institucionalizado ou não, sob várias modalidades. Eu peguei essa definição para quem não está acostumado com o ferramental teórico. Essa parte final aqui da definição do que se ocupa a pedagogia, ela é tirada de uma figura controversa da educação, que é Paulo Freire. Nesse ponto há de se concordar com ele. Eu não concordo com tudo de Paulo Freire. Por exemplo, para Paulo Freire, o homem nasce com conhecimento. Você tem um conhecimento inato dentro de você que você tem que colocar para fora. Ora, isso é um absurdo. Ninguém nasce com conhecimento inato. Daí a observação e reflexão, que fizeram parte da primeira disciplina que nós tivemos no mundo, que é a filosofia. É a partir da filosofia que se desenvolvem todas as outras ciências. É a partir dela. Mesmo a matemática, ela alcança o seu ápice, tá? Em Arquimedes, a partir da filosofia. Então é importante dizer isso aqui. Ninguém nasce com conhecimento inato. Paulo Freire defende isso. Eu não defendo.
Eu defendo que o conhecimento é compartilhado e a partir daí ele pode ser ampliado ou estendido, com novas teses, tá? Com avaliações de contextos e sistemas, principalmente aplicados a práticas educacionais, tá? Mas nesse ponto eu concordo com Paulo Freire, que defendia uma educação não no modelo arcaico, porque no modelo arcaico, a educação, por exemplo, se eu uso o modelo arcaico de educação de pedagogia, somente eu falo, não há perguntas sendo feitas a vocês, vocês só copiam, colocam no quadro, escutam, é apenas um monólogo, tá? É apenas um monólogo. Isso é o que a gente chama de modelo arcaico da pedagogia, tá? Em Paulo Freire, principalmente aqui no Brasil, tá? Já estou explicando aqui para vocês, para ninguém confundir e achar que o cara está defendendo o patrono da esquerda. Não, por favor, não é isso. Há coisas boas dentro do ensino dele. Isso aqui, por exemplo, na pedagogia do oprimido, é ele quem diz que as práticas educativas não devem ser cerceadas pelo muro, tá? Pelo muro da escola. Em outras palavras, quando nós estamos aqui, tá? Numa instituição privada, um seminário teológico, então a educação não pode ficar cerceada aqui aos quatro cantos apenas da sala de aula. Ela deve ocorrer, tá, no nível maior. Vocês devem pensar sempre em educação para estender isso, para ampliar isso. Aliás, deixa eu usar aqui um gancho da própria Escritura Sagrada. Nós somos, tá, educados a fim de reproduzirmos práticas lá fora que indiquem ao homem ou à mulher que nos enxerga como alguém que possui um diferencial, tá? Para um homem não cristão, como eu estou trabalhando aqui com cristãos, para um homem não cristão, ele vai olhar e vai dizer, é um religioso, porque a prática dele, né, é totalmente ou é diametralmente oposta à prática de outras pessoas. Então, quando você olha isso aqui, essa definição, a gente deve pensar muito nisso aqui. A prática educativa deve servir para a vida. Então, uma pedagogia religiosa deve entender isso. O que vocês aprendem no seminário não é para encher a cabeça de vocês, só para vocês ficarem com a verborragia mais polida, para ficarem com a oratória mais polida. Mas o que vocês aprendem deve ser aplicado à vida. Ok, gente? Tá bom? Tudo que vocês aprenderam. Mas Márcio, eu aprendi meio chato nas minhas aulas de teologia própria ou teontologia, eu não sei como foi que o professor ensinou aqui. Eu aprendi nas minhas aulas de teologia própria ou teontologia sobre os atributos de Deus. Mas o que isso vai influenciar a minha vida? É isso aqui que a pedagogia da religião se preocupa. O que você aprendeu sistematicamente deve servir para conduzir toda a sua maneira de viver. Todo tá o seu modus vivente. O locus da sua ação, o lugar da sua ação, deve ser moldado pelo conhecimento que você recebeu. Tá? Não é à toa que você vê que a verdade é ligada aqui na Escritura. Vamos lembrar aí, que eu sei que tem gente boa de Bíblia, não vou só falar de metodologia religiosa. João 8 diz assim, ó, tem um negócio que você vai ter e você vai ganhar a liberdade. Alguém lembra? Agora, preste atenção, a partir do conhecimento. E esse conhecimento, vamos aqui, ele é teórico, abstrato? Não. Sim ou não, gente? Não. Esse conhecimento, ele se torna uma praxis, uma prática. Ele é vivencial, ele é relacional. Assim deve ser a pedagogia. E aqui, desde já, deixa eu lançar um insight para nós prosseguirmos bem devagarzinho, tá? Um insight muito preciso para vocês. É preciso convir aqui que ao trabalhar a questão da pedagogia religiosa, você deve ter em vista, tá, que ela é sempre relacional. Um dos motivos pelos quais há muito fracasso na área do ensino, principalmente o ensino religioso, que se torna às vezes detestável para algumas pessoas, é porque tudo é muito robótico, tudo às vezes desculpem aqui o que eu vou usar o termo, monocromático, uma cor só. É tudo de uma cor só. E geralmente não há essa interação relacional. Daqui, já no comecinho da nossa aula, eu proponho um desafio. Quantos aqui já ensinam?
em alguma instância? Levante a mão assim, quantos já ensinam? Isso, quantos já estão envolvidos? Pode ser que você esteja ensinando na sua igreja, na sua congregação, pode ser que você ensine na EBD, pode ser que você ensine dentro de casa. E aqui o desafio é que você entenda que esse ensino deve passar pela relação, tá? A relação, quando eu falo de relação, é que as pessoas que me escutam precisam ver o seu teórico se encaixar na vida, ok? Se não houver essa interação relacional, você pode estar até informando a pessoa, mas nunca vai haver o que a gente chama de concretização, tá? Daquilo que a gente chama de métodos. Nunca vai haver essa concretização, porque não pode haver abismos, tá? Não pode haver abismos. Professor, eu acredito que até por isso que Paulo Freire também, ele defende a questão da palavra geradora na questão da alfabetização, né? Correto. Porque, por exemplo, como ele trabalhava com EJA, em muitos casos, ele trazia uma palavra geradora da vivência daquele aluno que ele estava acompanhando para poder alfabetizar. Por exemplo, os alunos do noturno têm uma característica daquela pessoa que trabalha o dia inteiro, que não teve a escola regular. Então ele defendia essa questão de trazer a vivência da pessoa do dia todo para poder relacionar com a palavra geradora, seja Correto. uma coisa assim. Não precisa nem ter receio de citar ele, não, porque eu vou fazer aqui uma interligação, uma ponte, tá? Quer continuar? Não. Muito bom, você é da área de pedagogia? Muito bom. Então, em Paulo Freire, como eu disse, tem coisas que eu não concordo com ele, mas, por exemplo, essa ideia da palavra geradora, de você trazer a vivência, tá, para poder ensinar, muito antes dele, quem usou isso na Bíblia? O próprio Cristo. O próprio Cristo pegava coisas da vivência, e que não é de Cristo, tá, gente? Deixa eu só expandir aqui a mente de vocês. Jesus se tornou pedagogo por excelência a partir das parábolas, tá? Como eu não estou dando aula de hermenêutica, vocês vão ficar com gostinho, mas eu gosto muito de explicar sobre as parábolas, o seu sitz e leben, o seu contexto vivencial, o seu locus, de onde são originários. Então eu preciso lembrar isso aqui. O próprio Jesus, ao ensinar, ele se aplicava da vivência para trazer ensino às pessoas. Vamos lembrar aqui uma, que é a mais mal interpretada de todas as parábolas da Bíblia, que é a do bom samaritano, né? Está lá em Lucas capítulo 10. Geralmente nós estamos acostumados a escutar em músicas, em pregações, que Jesus é o bom samaritano. Mentira, né? Se você pegar a parábola de Lucas capítulo 10, você tem ali, pelo menos no início, ou no introito, um diálogo. Você tem um diálogo, presta atenção, pedagogia religiosa, diálogo entre Jesus e um perito na lei. Algumas versões fazem questão de usar esse termo, perito na lei. Esse perito na lei chega até Jesus e diz assim, ó, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Que aliás esse é o desejo de todos os homens, né? O que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus vai lá, mais uma vez no diálogo, e faz uma pergunta para ele, o que é que está escrito na lei? E ele responde, os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Jesus disse, faz isso, você vai viver. Muito bem. Ele não se contenta. O texto já responde. Por que ele não se contenta? Porque o intuito dele era pôr Jesus à prova. Você pode ler Lucas 10. Ele queria provar Jesus, o pedagogo por excelência. E ele pergunta, e quem é o meu próximo? Agora preste atenção. Jesus não vai citar rabinos. Problema, vocês lembram o que eu disse aqui? Problema de algumas pedagogias que são informativas e não formativas. Jesus poderia citar Maimônides, Jesus poderia citar Ben Uriel, Jesus poderia citar, aqui de cabeça podia citar os 10 rabinos que são famosos, né, dentro da tradição midrásica israelita, mas Jesus não cita nenhum desses rabinos. O que Jesus faz? Jesus vai direto ao cerne do problema. Ele está esperando Jesus citar mais informação, citar mais rabino tal disse isso, rabino tal disse aquilo. Jesus vai no cerne, a questão da vivência, como base para uma pedagogia efetiva. O que Jesus faz? Vamos lá, vou te contar uma história. Tinha um homem, está saindo de Jerusalém, está indo para Jericó, no meio do caminho ele é assaltado. Ora, qualquer um que estivesse ao lado, que está escutando, sabe que isso é provável, isso não é uma ficção, não é uma utopia, é uma realidade.
O caminho que vai de Jerusalém para Jericó estava infestado de ladrões. Se você pegar, por exemplo, alguns comentários históricos culturais da Bíblia, como do Kinner, lançado pela Vida Nova, aproveitem que vocês têm aí gente que trabalha em livraria, aqui na sala de aula aprendendo, busquem lá, tá? Indicação com desconto. Eu não estou ganhando nem nada, né? Era para ganhar alguma coisa, mas estou dando a moral. Então você pegar esse comentário histórico-cultural do Kinner, ou do Lawrence Richard, CPAD, capa verde e preta, tem informação que eu vou dar aqui agora. Por que era um caminho infestado, chamado caminho de sangue de ladrões? Porque no tempo de Herodes despediu mais de 10 mil trabalhadores em Jerusalém, em tempo de recesso, mais ou menos quase igual ao nosso de pandemia, diferente que aquele é um tempo de recesso econômico, nosso é um tempo de pandemia que resultou no recesso econômico. Mais de 10 mil trabalhadores, alguns viraram, claro, marginais, saqueando aqueles que estão sozinhos, que não estão em caravanas. Aquele homem fica semi-morto no meio do caminho, passa o sacerdote, passa o levita, vão longe. Presta atenção, Jesus está usando figuras do dia a dia, sacerdote e levita. Ninguém vai retrucar, o sacerdote não vai passar longe. Vai, porque o homem está semi-morto. E se ele está semi-morto, imagina o sacerdote vai socorrer ele, vai ter que meter a mão no bolso. Porque se o cara morre na mão do sacerdote, ele fica perante a lei impuro e tem que pagar alguma coisa do bolso para fazer um ritual para voltar a trabalhar em Jerusalém no templo. Então eles passam ao longe. Isso aqui é desafiador para nós. Olha a pedagogia de Jesus para mexer com a nossa mente. Provavelmente eles estão saindo do culto. O sacerdote tinha ministrado, o levita provavelmente tinha ou cantado, né? Porque naquela época não é época do levita que fica carregando arca para lá e para cá. Você tem o templo institucional em Jerusalém que fora levantado por Herodes, por isso eu não vou entrar nessas práticas. Vamos enxergar o texto a partir da própria lente cultural. Então imagine, o levita tinha cantado, o sacerdote tinha ministrado, estão voltando do culto para casa, moram em Jerusalém, cidade sacerdotal, né? Moram em Jericó, cidade sacerdotal, estão indo para Jericó, vê o cara, não, vai dar ruim, é melhor deixar, foram embora. Passa um samaritano, odiado pelos judeus, o que é que ele faz, gente? Aplica os primeiros socorros, coloca o cara na garupa, né, do animal que ele está montado, leva para uma hospedaria, fica o dia inteiro, no outro dia ele tem que resolver a vida segue, ele paga o homem e diz, ó, se faltar alguma coisa, pode cuidar dele, que quando eu voltar eu pago o resto. Acabou a história. Tirada de onde, gente? Do contexto da vivência. Aí, o homem não precisa mais de esclarecimento. Jesus só chega para ele e diz, para você, quem é o próximo não referido? Ele não responde com a samaritana. O judeu não gosta de samaritano, também diz, aquele que ajudou ele, né? Então vai você e faz o mesmo. Olha a prática pedagógica. Jesus está desafiando, informar para formar. Jesus está desafiando. Por isso que o bom samaritano é Jesus. Já deu para você entender, eu só citando Bíblia, sem fazer exegese de verso a verso. Então já deu para você entender. Jesus diz, você tem que fazer o mesmo. Você tem que praticar. Isso é pedagogia formativa. Tá bom, gente? Aliás, é preciso lembrar aqui, eu vou pegar o gancho da nossa querida Luna, já para dizer isso aqui para vocês, lembre-se sempre disso. Uma pedagogia eficaz, ela sempre usa o terreno da realidade, tá? Experiências vivenciais, para desafiar o ouvinte ou o aluno a ter uma prática formativa eficaz. Eu preciso lembrar isso aqui para vocês, porque se não houver essa ponte, esse diálogo, porque a gente pensa que a pedagogia religiosa é uma caixa fechada, Adalberto, que só nós cristãos temos razão, o resto é tudo oprimido pelo capiroto. Todo mundo tem capiroto de sobra e nós não conseguimos dialogar com ninguém. Esse é um problema muito sério e que nós precisamos revisar, tá? Porque uma pedagogia religiosa, ela usa o terreno da vivência e usa, se vocês quiserem escrever aí, ganchos culturais. Pedagogia religiosa usa ganchos culturais, tá? Isso está em toda a escritura. Como eu estou trabalhando aqui pedagogia religiosa e está dentro do contexto cristão, eu preciso dizer que há ganchos culturais. Não dá para voltar hoje, a próxima aula eu vou falar sobre isso, a gente vai ver a pedagogia no meio dos hebreus, mas se vocês olharem para a história já no Antigo Testamento, você tem vários ganchos culturais,
Os hebreus, por exemplo, têm o decálogo dado por Deus. Boa parte dos mandamentos que estão no decálogo se encontram no código de leis mais antigo do mundo. Vamos ver se tem alguém aqui que sabe me citar qual é o código de leis mais antigo do mundo. Hammurabi. Muitas das leis estão no código de Hammurabi. Gancho cultural, tá? Isso a gente chama de gancho cultural, tá? Em Hammurabi a gente tem literalmente o código de lei para uma nação. Isso é uma outra conversa, mas a gente tem com as práticas formativas. Você tem em Israel a mesma coisa, o mesmo modelo. E eu poderia mostrar para vocês vários ganchos culturais que acontecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Vocês devem lembrar que Paulo está diante dos corifeus da sabedoria filosófica, e ele está passando na cidade de Atenas. De repente ele vê um altar. Ele está querendo pregar, está querendo ensinar o Evangelho. E no altar, alguém lembra o que estava escrito? Sem nenhuma imagem. Ao Deus desconhecido. Aqui ó, pedagogia religiosa eficaz. O que Paulo faz? Vai dialogar com o povo. O que ele faz, gente? Pegou o gancho cultural, cita poetas, cita filósofos, ele vai citar Epícoro, ele vai citar Croato, ele vai citar poetas mais antigos, tudo aqui ó, num diálogo efetivo. Então, a pedagogia da religião deve sempre estabelecer esses ganchos culturais. Aliás, muita coisa que vocês aprenderam em teologia, talvez não saibam, são resultado desse processo, dessa prática de pedagogia religiosa. Vocês querem ver, por exemplo, o que nos possibilitou a comunicar o Evangelho em todo mundo é a questão da doutrina do Logos, tá? Todo mundo conhece o prólogo do texto joanino. No princípio era o Logos, e o Verbo se fez. É a partir daí que a igreja cristã teve os insights de pregar, tá, em todo mundo. Não para nos Atos dos Apóstolos, porque você tem uma igreja, depois da igreja pós-primitiva, tá, depois da era de Constantino, uma igreja enganjada com missões. E o que possibilitou é o que a gente chama de doutrina do Logos. Aqui eu não vou ter tempo para esboçar toda essa doutrina, mas era uma doutrina de cunho filosófico cristão. Porque quando você lê Logos na Bíblia, primeiro a usar a expressão Logos é Platão. Para Platão, o Logos era o motor que move o mundo, tá? Então era o motor que, de certa forma, dá continuidade à vida. Na ideia de Platão seria um aion, semideus, né? Por isso que João diz que o verbo não é um semideus, ele é Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você tem um jogo grego em João capítulo 1 acerca disso. Então você pega João, ele pega a questão da filosofia platônica, que já tinha sido adaptada antes dele à cultura judaica por Filon de Alexandria, e ele está comunicando, só para você entender aqui ó, ele está comunicando o Evangelho para gente que tem mente filosófica. Agora vamos ver os bons de teologia e de Bíblia aqui. João era pastor de qual igreja, segundo a tradição? Éfeso, uma cidade greco-romana, de envergadura filosófica. Como comunicar o Evangelho de maneira eficaz para quem não conhece o costume judaico? Então, isso é a pedagogia. Tá? Vamos seguindo aqui, gente. Alguma pergunta até aqui? Posso seguir? Eu coloquei aqui Libânio, tá? Para Libânio, o pedagogo é o profissional que se ocupa de várias instâncias das práticas educativas, qualificado para atuar nas demandas socioeducativas. Ele ressalta ainda que estes espaços, tá, demandas socioeducativas, estão falando do profissional que atua na educação, principalmente aquele que é voluntariado para ajudar os desassistidos, aqueles, tá, que não têm nenhum tipo
de recursos para investir em uma boa educação de ponta, para aprender os requisitos mais básicos. E eu preciso parar um pouquinho aqui, tá? Para estabelecer isso aqui para vocês. A educação se tornou possível. Hoje nós temos as escolas públicas, correto, gente? Escolas públicas, grandes faculdades. E é preciso dizer que isso se tornou possível através do trabalho religioso. Vamos voltar rapidinho ao século XVI. Vocês já sabem do que eu vou falar, Reforma Protestante. Século XVI, Martinho Lutero, Reforma Protestante. Martinho Lutero entende que o homem só pode ser mudado pela ação do Espírito e a palavra de Deus. Não há dualidade ali, o Espírito e a palavra. Hoje é uma dualidade, mas não há dualidade, é o Espírito e a palavra, andam juntos e nunca em oposição, tá? E aqui é importante fazer essa ligação, porque Lutero entende, há uma ação do Espírito, mas precisa haver uma pregação da palavra, precisa haver a leitura da palavra. E como é que um homem pode ouvir a Deus se ele não consegue ler a Bíblia? Nesse contexto, eu preciso aqui dizer algo muito importante. Ele está em meio ao flagelo do poder católico romano, que havia criado um abismo muito grande, tá? Você tem os plebeus, você tem a grande burguesia e em cima a massa religiosa, tá? Então você tem os dois primeiros grandes blocos como os mais instruídos. O plebeu, o homem do campo, não poderia aprender, né, o quadrívio, o trívio, que são as 7 artes liberais. Isso era impossível para ele. Ele não deveria aprender o trívio, o quadrívio. Isso era para as classes mais nobres, mais altas. E Martinho Lutero entende que ele precisa colocar a educação na mão do povo, para que eles entendam a Bíblia, para que eles desejem mudar de vida. Então Martinho Lutero começa, tá? Vou usar um termo que a gente não gosta, principalmente. Todo mundo aqui é assembleano? Ou tem alguém que não seja assembleano aqui? Tem um? Tem mais alguém? Tem 2? Tem 3? Eu estou citando isso aqui, tá, gente, para participar com vocês. Eu sou assembleano. Então, quando a gente fala em catequese, geralmente o cara pensa logo: ai, professor, você está falando de catolicismo. Não, não é catolicismo, tá? O verbo catequeu aparece na própria Bíblia, termo grego. Claro que você já tem a Bíblia traduzida em português, você não vai ver, mas o termo catequeu, que é o termo de onde vem a expressão catequizar, discipular, ensinar. O termo catequeu aparece várias vezes no texto grego. Então, vamos aqui para a gente focar. Lutero começa a catequizar crianças e ele percebe que a necessidade é maior, porque adultos que não sabem ler passaram a vida no campo. Então ele vai preparar os seus catecismos. Você tem um catecismo maior, que é para ensinar os adultos na fé, e você tem um catecismo menor, que é para ensinar a fé para as crianças na linguagem aqui, ó, que seja acessível, tá? Então Lutero se preocupa com isso, e é a partir daí que você tem o embrião da escola pública, do ensino público, porque Lutero entende, a gente não pode dificultar isso, não pode. Nós temos que tornar o acesso livre, e a partir daí, com as missões protestantes, nós vamos ter os cristãos se enganjando. Por isso que eu coloquei aqui de Libânio, tá, essa frase. Libânio é um padre que está muito voltado para a área educacional. Para quem não sabe, tem livros excelentes, tá, gente, da área. Eu coloquei aqui dele que esses profissionais, tá, eles devem estar qualificados para atuar nas demandas socioeducativas, porque há gente desassistida. Eu, por exemplo, nós estamos em 2020, 2018, formei uma turma com mais de 100 alunos, e eu tive o privilégio e a satisfação de alfabetizar 5 desses alunos. Um deles, já um senhor, com seus quase 50 anos, que não sabia nem ler e nem escrever. Profissional de mão cheia na área da construção, pedreiro, mas não sabia nem ler e nem escrever.
Pasme, senhores, em pleno século XXI. E eu fiquei tão feliz quando ele se formou, ele me abraçando. E aí, professor, eu escrevi isso aqui para o senhor. Pensa numa alegria, gente. Pensa em uma alegria que eu fiquei. Eu tenho guardado lá, que são algumas coisas que eu tenho negócio comigo que eu fico guardando. Às vezes, meus parentes olham e dizem que eu estou guardando cacareco, mas eles sabem o carinho que eu tenho, né? Você imagina um senhor de idade que não sabia ler nem escrever o nome, de repente o cara escreve uma cartinha para você para agradecer, mas alguém desassistido, porque veio de uma família muito pobre, com 10 anos teve que aprender a trabalhar, porque é de uma família com mais de 10 irmãos, né? Então, pai pobre, mãe pobre, tem que se virar. Ele contando para mim que desde cedo, muita dificuldade, ia comer, o dia bom deles comeram, tinha taioba com angu. Graças a Deus, eu acho que a maioria de vocês nem sabe o que é taioba. Imagine, gente, a dificuldade. Hoje, graças a Deus, ele aprendeu a ler, escrever, está fazendo um supletivo, né? Não lembro muito bem, ele falou comigo que já está para terminar aí, né, o segundo ano e planeja fazer uma faculdade. E eu fico muito feliz com isso, porque essa é a área de atuação da pedagogia religiosa, tá? Aliás, eu paro aqui num ponto, para abrir um leque maior. Quantos aqui já estudaram sobre a escola dominical, o começo dela, a fundação dela? Lindo. Eu estou citando exemplos simples para vocês, para não complicar muito. Então, olhem a atuação da pedagogia como uma medida socioeducativa efetiva, que às vezes o Estado tenta fazer e não consegue, com muito sucesso, isso, tá? Você lembra a escola dominical, ela foi criada com o intuito de reunir crianças que estavam na rua, colocar elas para estudar, aprender a ler, escrever e depois, claro, né, dar formação religiosa. Pois é, justamente. E aí é que está o grande segredo. A pedagogia tem que ser feita nesse sentido. Vocês estão aprendendo, não somente para ensinar na igreja de vocês, tá? Para poder discipular pessoas, mas também se engajarem justamente com aqueles que estão desassistidos e que podem ser servidos por vocês. Tá bom, gente? Vamos seguindo aqui? Então, esses profissionais, tá? Eles exercem sistematicamente atividades pedagógicas nas áreas ligadas à cultura e promoção social, atuando como instrutores, formadores, organizadores, orientadores, agentes de difusão cultural, desenvolvendo e aplicando projetos sociais. Eu paro aqui em um ponto, tá? Para deixar aqui, seguindo a nossa aula, um desafio a vocês, tá? A pedagogia, ela deve se envolver sempre com a cultura. Ah, mas eu sou religioso, Márcio, eu sou um cristão e a cultura não tem nada que preste. Não, há coisas boas na cultura e, como eu disse para vocês, que podem ser usadas como gancho. E o nosso maior problema na pedagogia religiosa, e agora vocês desculpem que eu vou bater, vocês se sintam à vontade para pontuar a ideia de vocês, de questionar, tá bom? Ou quem sabe tentar refutar com argumentação, mas o nosso maior problema é isso. Nós satanizamos toda a cultura. Eu lembro de uma vez, eu conversando com um jovem, lá dentro de uma favela, lá na Maré, lá no Rio de Janeiro. E eu estou conversando com um jovem e ele começou a conversar de anime comigo, e eu sou meio nerd, a gente conversa de anime, daqui a pouco eu estou falando de Nárnia para ele. Né? E ele é um jovem não crente, preste atenção aqui, não crente, estava no culto, foi me ouvir, porque o tio dele gostava de me ouvir, é uma igreja que sempre eu estou lá pregando em eventos, ensinando, né? Pastor Gabriel, meu amigo, lá dentro mesmo da Maré, lá no núcleo do mal, no coração do mal. Agora preste atenção nisso aqui, ele ficou preso, boca aberta, e eu comecei a falar de Nárnia, ele, pô, viu o filme, me amarrei, aí, tu viu a hora que o leão abriu a boca para honrar, começou a nascer aquele negócio, ele, caraca, brother, falei, pois é, e se eu te falar que aquele leão
é um símbolo de Jesus? Símbolo? Toda literatura, a gente voltou àquela literatura do colégio, né? Todo símbolo, ele é usado para apontar para uma realidade. Nós começamos a conversar, e chegou o pastor meio brusco, que negócio de Nárnia, tem que ver a Bíblia. Eu disse, sim, pastor, mas ele vai ver agora a Bíblia em Nárnia. E eu comecei a discorrer. Gente, o moleque ficou preso. Ficou comigo 1h30 conversando. Hoje, ele é um dos meninos que trabalham na área de discipulado de jovens daquela igreja. Está terminando o seminário teológico. E um menino que, boa parte da família dele no tráfico de drogas, ele e a igreja de vez em quando, está lá firme. Então, aqui ó, essa abertura, porque a gente consegue satanizar tudo. Nós conseguimos demonizar tudo. Por exemplo, a ideia desse pastor, mas a gente está falando de ficção. Eu disse, mas a própria Bíblia usa a ficção para apontar para a realidade. A própria Bíblia. A Bíblia usa elementos de ficção para apontar para a realidade. Ou você acha que quando a Bíblia fala que tem um dragão que abriu a boca, sai um monte de água, e uma mulher está correndo com a criança, e as águas saindo da boca do dragão, estão correndo atrás dela. Você acha que aquilo ali é o que? É real? Que vai aparecer um dragão voando? É um símbolo que é usado para comunicar uma verdade. Ou você acha que a parábola de Jotão no Antigo Testamento, as árvores foram conversar uma com as outras, dizendo, vamos eleger um rei. A espinheira disse, eu quero ser o rei. Você acha que aquilo ali é a realidade que o espinheiro fala? Só que nós temos essa controvérsia porque nós somos dogmaticamente fechados. Então, literalmente, não há uma abertura para a gente trabalhar em cima de literatura, cultura e a partir dela ensinar. E aqui é que nós precisamos rever. Inclusive, vocês que já trabalham na igreja, se alguém aqui trabalha com jovem, com EBD, meu filho, se integre com a cultura. Você pode criar gancho, porque o jovem, sinceramente, ele vai estar lá para ouvir a palavra. Mas se você comunicar algo da linguagem dele, você prendeu ele. O que marca vai essa defesa também. Hã? O que marca vai fazer essa defesa. Sim, também. o que marca. Porque a arte não precisa justificativa até aquele. Que livro excelente. Quem ainda não leu, Paul Tillich. Paul Tillich tem a melhor defesa. Eu já li Hofmark várias vezes, mas Tillich tem uma defesa muito boa sobre a questão da arte. Paul Tillich. E ele trabalha justamente em diálogo. Está aí 2 livros, tá, gente? Excelente, fica a dica. Eu não preciso falar de livraria, que vocês têm 2 representantes estudando aqui. Só quero saber se vocês vão me dar desconto maior quando for lá comprar também. Já que estou dando moral, merece ou não, gente? Amém? Ouço, amém? Mas vamos lá, então. Se você consegue, por exemplo, você tem o seu jovem, toda classe de jovem tem um jovem problemático. Claro, fala sério, jovem, é jovem. Imagina que você vai realizar uma ação entre jovens para ensino. Comece, talvez, com um filme que expresse alguma coisa que você vai ensinar. Busque isso é pedagogia religiosa efetiva. Eu acredito, professor, que o grande erro já começa pela própria metodologia. Igual a revista que a gente utiliza, a de jovens e adultos é a mesma. E no semestre passado tratou sobre assunto de família. E aí o jovem estava estudando acerca de relação sexual, o jovem estava estudando acerca de assuntos domésticos que ele não domina e às vezes nem interage ali com a família. E eu perguntei o cara que é responsável por distribuir a revista, eu perguntei se para o próximo semestre teria uma outra revista e tal. Ele, olha, de jovens e adultos vai continuar mesmo. O que você pode pedir para a sua congregação é uma revista para o público adolescente, mas aí também destoa, porque o adolescente não tem mesmo interesse do jovem.
jovem. Então, são assuntos muito infantilizados para tratar numa classe. Aí você precisa fazer toda uma dinâmica para ganhar esse menino que nem pega na revista durante a semana. A CPAD Isso é realidade. A CPAD tem que estar jovem para poder deixar Nossa, é verdade. Então, mas aí, gente, vamos voltar aqui. Muito boa a pontuação aqui de vocês. Agora, lembrando aqui, vá além, preste atenção nisso aqui, vá além desses conteúdos programáticos. É o que eu estou dizendo aqui. Aproveite, crie ganchos culturais. Ah, Márcio, mas eu já estou com uma certa idade. Nunca é tarde para você se inteirar de cultura. Nunca é tarde. Por exemplo, eu dei uma aula de filosofia ano passado. Inclusive um amigo meu, eu vim para cá todo feliz, gente. Está podendo dar aula aqui para vocês, que eu estou com 3 turmas paradas lá no Rio. Tenho 3 turmas paradas, fora Paraná, que eu estaria agora no mês que vem e adiou para setembro. No Paraná, eu achei algo muito legal. Me convidaram para um simpósio de jovens, para falar sobre pós-modernidade, para falar sobre realidade virtual, até que ponto ela afeta o jovem, tá? E ao mesmo tempo, para falar de cristianismo. Escolhi um filme, deixei no meu pendrive um outro que eu tenho em casa, deixei no pendrive Matrix. Todo mundo assistiu, tinha jovem, caramba, né? Isso revolucionou o cinema. Acabou, fomos bater papo. Vocês viram a filosofia no filme? A maioria, pastor, filosofia no filme? Gente, o filme foi tiro, pancada e bomba. Embaixo do jovem. Eu disse, mas há uma filosofia embutida por trás do filme. E a gente começou a falar da alegoria da caverna de Platão, que aliás é o tema central do filme. Daqui a pouco um dos jovens, opa, eu estou lendo. Faculdade passou, estou tendo que ler. Eu disse, então, aqui agora a gente vai debater um pouquinho de alegoria da caverna, Platão. E aí começamos a partir dali, falar de cristianismo, o eleito. Fomos conversando de temas, que daqui a pouco, gente, quando ia ver, nós passamos 2 horas de jogar, acabou. Falei, que pena, né? Não dá mais. Vai todo mundo para sua casa. 2 horas. Assistimos o filme, conversamos 2 horas e debatemos a partir daquilo. Eu estou propondo para vocês, no início, que é claro, são 4 aulas que nós teremos. A de hoje é só para estabelecer para vocês a ponte, para que serve a pedagogia da religião, tá? A partir de semana que vem a gente vai analisar a pedagogia cristã, Antigo, Novo Testamento, e vamos analisar as propostas e ferramentas da pedagogia, inclusive vamos dar uma palhinha sobre Paulo Freire, entre outras, a comportamentalista, enfim, nós vamos analisar algumas pedagogias, tá? Na terceira aula, nós vamos mostrar a estrutura de toda a pedagogia da religião, e aí eu não vou conversar assim tão legal com vocês, a gente vai trabalhar um teórico, tá? Mas por hoje a gente está começando isso aqui, já tem que parar? Não, é 15, falta 20. Falta 20? Pensei que já tinha que parar, a gente está começando. Então, é muito importante isso, tá? Aquele que trabalha na pedagogia religiosa, ele tem que ser alguém que promova a cultura, tá, gente? Cultura. Vamos lá, vamos seguindo. Aqui eu coloquei umas ressalvas. Eu coloquei algumas ressalvas aqui, tá? Para vocês. Mesmo sendo na Antiga Grécia, aonde o conceito de pedagogia surgiu, tá? É só através da Revolução Industrial que o que se conhecia como pedagogia começou a se propagar. E isso ocorre entre os séculos 18 e 19. Tá? Foi que aí você tem disseminado um modelo de educação onde você tem o pedagogo como a figura principal para passar conhecimento. Tá? Um pouquinho de história para vocês. Com a Revolução Industrial, nós temos
um certo desejo da humanidade de entrar no que a gente chama de época áurea. Eu preciso aqui dar uma paradinha. Século XVI a gente tem a reforma protestante. Até então o ensino é algo tolhido, não são todos que possuem conhecimento. A partir da reforma protestante nós temos então missões e junto com missões educação, tá? Eu recomendo a vocês a leitura de um livro excelente, muito baratinho. Comprem, por favor, é do Justo L. Gonzalez, tá, gente? Justo L. Gonzalez, Ministério, eu esqueci o nome, pesquisa aí do Justo L. Gonzalez sobre ministério, o título Agnes até errou, Ministério Profissão ou alguma coisa, tá? É da editora Agnos, pesquisa aí para mim, você dizer para mim, por favor, tá? Tá com esse título, mas não tem nada a ver com o ministério, o livro. O livro é uma história de filosofia educacional. Hã? Aquele marrom, não é? É o antigo, acho que ele mudou de capa. Só você colocar Justo L. Gonzalez, Ministério. Ministério, Vocação ou Profissão. Esse livro não trabalha essa proposta, tá, gente? O título veio errado. Eu já li esse livro, já fiz artigo para a revista eletrônica a partir de insights desse livro. Todo o livro mostra o desenvolvimento panorâmico da educação religiosa antes da Reforma Protestante, na Reforma Protestante, pós-Reforma Protestante e termina com o desafio para a educação ser relevante na era pós-moderna. Tá bom, gente? Então, é um livro, é esse aí mesmo. É um livro, isso mesmo. Esse livro não pode faltar na biblioteca de vocês, tá? Não deixem faltar. Esse livro traça a educação religiosa, como ela vai se desenvolvendo. É um livro que todos vocês devem ter, e é muito barato, gente. Eu não lembro direito, mas deve estar custando uns 30 conto, né? Se tiver 30 conto. 35,90. Tá vendo aí, ó? 28 cruzeiros, gente. Não dá nem para você levar a esposa lá no Beck Pé Sujo, do Tijuão. Então, vamos lá. Eu estou voltando para vocês entenderem um pouquinho esse contexto histórico. Reforma Protestante. Pós a Reforma Protestante, muitos daqueles que estão trabalhando com evangelizações e missões, aonde vão? Aqui, ó, anda junto. Pregação, colégio, ensino. Então, o ensino, a pregação, caminham junto das missões e evangelizações. Temos a formação, então, dos grandes institutos acadêmicos que depois, lamentavelmente, divorciaram-se da religião, como Harvard, tá? Sorbonne, Harvard, Massachusetts, deixa eu lembrar o nome de outra grande academia, todas fundadas por missionários. Oxford, da Inglaterra, todas elas fundadas por missionários. E aqui, Princeton foi o lar de grandes teólogos, principalmente na área filosófica. Também foi, tá, de onde disseminou boa parte do liberalismo teológico. A gente tem que dizer isso. Inclusive, eu vou fazer uma brincadeira, ninguém se ofenda, tá, gente? Se houver gente aqui de igreja histórica, não se ofenda com a brincadeira, é uma brincadeira, por favor. Nada de mimimi, nada de politicamente correto, é uma brincadeira. A partir de Princeton que nós temos a negação da metafísica, ou uma metafísica domesticada. A partir de Princeton, você tem o grande nome de Princeton, tá? Que é Warfield. Ele é o pai do sensacionismo. Ele crê, não sei como que ele crê em milagres, mas ele não crê em intervenções sobrenaturais. É a partir dele que você tem o sensacionismo, tá? Que é uma adaptação, por isso que é você conhecer a história, tá? É uma adaptação da filosofia do pai do ceticismo. Ele adapta a filosofia do pai do ceticismo, ele pega ela literalmente, tá? Literalmente aplica. E o que é legal é que ele até fala de milagres que ocorreram na Bíblia, mas ele nega que esses milagres possam ocorrer contemporaneamente. Há uma negativa, e com ele você tem inclusive uma negativa da metafísica, que não é meu papel analisar aqui com vocês, mas vamos seguir. Como eu disse para vocês, então você tem reforma, vou voltar para ninguém esquecer, reforma, depois da reforma, no pós-reforma, você tem evangelização, missões e educação caminhando
juntos, tá, gente? Até nós chegarmos aqui, século 18 e 19. Quando chega no século 18 e 19, você já tinha passado pelo Iluminismo, tá? Revolução Francesa, vamos lembrar aqui, Revolução Francesa, século 17 e 18, que aliás foi o grande avivamento que salvou a Inglaterra de um banho de sangue da Revolução Francesa, liderado por John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. Só para lembrar. Então você tem século 17, Revolução Francesa, você tem o Iluminismo. No Iluminismo você tem a ideia de voltar às fontes antigas. Isso contribuiu para o Evangelho. Por isso que eu disse os ganchos culturais, tá? Porque aqui, ó, contribuiu de maneira muito grande. Vocês não têm noção de como isso contribuiu para uma pedagogia religiosa mais eficaz. Porque o que você tem é uma volta às fontes. Você tem padres que na Idade Média eles usam o latim para embustir, tá? Para ser uma forma de embuste das suas doutrinas espúrias, como a doutrina da penitência. Você tem a Vulgata de Jerônimo que traduz arrependimento por penitência. E aí, se eu for citar, gente, misericórdia. E aí você tem que iluminismo, vamos voltar às fontes. Isso já ocorre lá na Reforma Protestante, que é o término da Idade Média, pavimentando a Era Moderna. Tá? Isso é só para vocês se localizarem na história. Então você tem aqui pavimentada a Era Moderna, tá? Junto com a Reforma Protestante, e aí você tem o Iluminismo. Movimento de volta às fontes. E nós somos devedores. Um cara que entrou em debate com Martinho Lutero, que foi, né, Erasmo de Roterdã, que ninguém pode acusar ele, tá, de ser puxa-saco. Eu vejo alguns protestantes vacilando feio, acusando ele de ser puxa-saco do catolicismo. Mentira. Quem nunca leu, procure, dá para você baixar para você ler. Elogia a Loucura. É uma crítica velada à religião, tá? Elogia a Loucura, de Erasmo de Roterdã. E o próprio Lutero, curioso, que Lutero briga com Erasmo, mas para fazer a sua Bíblia em alemão, qual é a fonte que ele usa para ler o texto original? Novo Testamento grego de quem? Erasmo de Roterdã. Então, você tem o Iluminismo que propagou a cultura. Vamos voltar à cultura. Chega, agora vamos abrir as comportas. Todo mundo vai poder aprender. Vamos voltar às que a gente chama de disciplinas clássicas, línguas originais. Vamos voltar a usar o latim. Vamos voltar a usar o grego. Para quem está em estudos religiosos, vamos voltar ao hebraico. Vamos voltar às fontes. Por quê? Nós estamos idealizando uma era utópica, uma era áurea da humanidade. Tá? Então, é nesse momento da Revolução Industrial que a gente tem migração de pessoas que saem do campo para as grandes metrópoles, para as grandes cidades, com a promessa de serem muito mais felizes, porque a Revolução Industrial promete que a partir da tecnologia as pessoas terão mais tempo passado com suas famílias. Que na verdade acabou sendo uma mentira, né, gente? Bom, mas chega aí, o ápice da Revolução Industrial é justamente isso aqui, ó, a difusão da pedagogia. E aqui eu já abro um espaço, um parênteses, que não dá para colocar tudo no slide, abro um parênteses para voltar à história e dizer, ótima abertura para pedagogia. Grande problema, aqui ó, religião deixada de lado, pedagogia religiosa deixada de lado. Francis Schaeffer analisa esse caso de maneira espetacular no seu fantástico livro A Morte da Razão, quando ele diz que a graça é substituída pela razão autônoma. Francis Schaeffer diz que a filosofia educacional exclui Deus, e como resultado, porque a ideia é boa, vamos educar todo mundo, mas o problema, lança-se fora a graça. Então você tem a Revolução Industrial, junto com ela segue-se as piores coisas, revolução sexual, tá? Você tem inclusive os grandes lemas, né, que começa a aparecer, sexo, drogas, rock and roll. Mas aí o grande problema, excluiu-se Deus, aqui ó, da pedagogia, que até então Deus, educação andam lado a, agora a gente exclui, coloca. Isso é um atentado. Por isso é que cada um de vocês que está no seminário está se preparando para dialogar com qualquer tipo de pessoa lá fora.
Não se sintam excluídos, se sintam aptos. E como eu disse, se envolvam com a cultura. Não deixem ela moldar vocês, mas se envolvam com a cultura para poder dialogar, tirar aquilo que é bom e aqui, redimir aquilo que é ruim. Isso é muito importante. Então você tem a revolução industrial, parece que está tudo andando muito bem, revolução sexual, mas aí o lado ruim disso, Deus é deixado de lado. Em outras palavras, pedagogia religiosa para quê? O que acontece? 2 grandes guerras mundiais. E o problema, quando Deus é deixado de lado. Aliás, eu abro parênteses aqui que eu estou explicando, eu não posso chegar e jogar conteúdo para vocês alheio, tá? Então você tem um grande problema. Qual o grande problema? Deus é deixado de lado. Você tem então uma filosofia reinante. Você tem a morte de Deus com Nietzsche, tá? Nietzsche, a morte de Deus. E o problema? Já que Deus é deixado de lado, razão humana elenca tudo, encabeça tudo. Origem das espécies, o Charles Darwin, eu vim falando inclusive com o pastor, tive o privilégio de tomar um cafezinho gostoso de mineiro mesmo, na casa do pastor Luiz Alves, né? Se bem que é um homem de 3 estados, né? Quase que um Paulo. O homem nascido no Nordeste, vamos lembrar, nascido no Nordeste, criado no Rio de Janeiro. E mora em Minas. Nós tivemos a oportunidade de conversar, e aqui é que está, a gente serve aqui, Deus é tirado, no lugar disso, a gente tem evolução fria. Acaba-se com a religião, razão absoluta. Qual é o problema disso? Isso vocês têm que entender, dialoguem com os jovens, principalmente essas questões, que são esquecidas, inclusive nas nossas escolas dominicais. Não é você brigar, não, porque se a Bíblia dissesse que Deus foi lá e escarrou, eu acreditava que Deus criou tudo com escarro. Não é assim que se estabelece o diálogo. Não é assim. Como eu disse para vocês, a minha crítica é uma crítica um pouco meio, talvez pesada, para vocês que estão aqui no seminário, mas seminarista tem que ter um lombo grosso para apanhar. E eu estou pegando bem leve com vocês. Não é assim que se estabelece o diálogo. Não é assim não, gente. Não, porque eu sou criacionista todo tempo. Tem que haver diálogo. Qual o problema? Dores das espécies. Qual o problema? Justamente excluir todo o modo da ética, excluir o valor do ser humano. Porque se o homem é produto do acaso, lógico, então não há valor, porque qualquer coisa é acaso. Não há valor no homem. Além disso, tá? Estou usando os pensamentos mais básicos com vocês, para não complicar muito, sem usar silogismos lógicos. Além de não haver valor para o homem, se você tem então uma origem de espécies, você tem determinado a violência. Por quê? Sobrevive a espécie mais a mais fraca. Que acontece? Oprimida, extinta. Pasmem vocês. Justamente o que acabou aqui, a Revolução Industrial fez o homem repensar, e é a bomba da era moderna para se instalar a pós-modernidade. É justamente isso. 2 guerras mundiais, e na Segunda Guerra Mundial, aqui Origem das Espécies de Charles Darwin, inspira Nietzsche. No seu famoso livro Assim Falou Zaratustra. Deus está morto e nós precisamos evoluir. Vamos evoluir. Mas o que a gente vai evoluir como? Nós vamos virar uma espécie de super-homem. A ideia do super-homem é que Hitler chamava de Übermensch. A ideia da raça ideal. A raça única, a raça ariana. Por isso que ele cometeu as piores atrocidades, e não foi só contra os judeus. Tá, gente? Leiam a história. Ele mandou matar negros, poloneses, asiáticos, tá? Judeus, em massa nos campos de concentração. Por que isso acontece, gente? Justamente, aqui religião deixada de lado. Então sobrevive quem é mais forte. Se o poder está comigo, eu posso fazer o mal e oprimir alguém. Esse é o resultado, tá? Então, uma pedagogia eficaz, que a sociedade hoje se esqueceu, a gente está vendo os erros acontecerem novamente, tá? Se a gente for ver um exemplo, Minas Gerais faz divisa assim como o Rio com São Paulo. Quem é que já teve a oportunidade de ir no centro de São Paulo? Alguém aqui já teve a oportunidade? São Paulo é quase a minha segunda casa.
Apesar de ser carioca, né, eu vou 2, 3 vezes ao ano em São Paulo pregar, não apenas na capital, como principalmente no interior. Eu rodo muito o interior de São Paulo, muito. Capital, só fechar aqui, obrigado. Um minutinho. Você vai em São Paulo hoje, preste atenção, gente. Mais de 1.500 prostitutas na clandestinidade, isso é, aquelas que moram com pais, ninguém sabe, tá? Mas são prostitutas. Mais de 5 mil no último censo declaradas. Já pensou o que é isso, gente? Declaradas. Hoje o número é muito maior, isso é um censo antigo. 5 mil é o estilo que tenha isso só no bairro dedicado à prostituição em Campinas. Em Campinas tem um bairro inteiro que é um prostíbulo enorme. As casas são casas de prostituição. Tá? Eu prego muito em Campinas, do pastor Paulo Freire, filho do Zé Wellington, Samaria de Campinas, e eu me lembro de uma vez o pastor Pécio, a gente passando na pista, indo para a idade toda, disse aquilo ali é um bairro. Eu disse, veja que bairro é esse? Bairro das prostitutas. Tem um outro nome, mas ele me explicou. E aqui, ó, presta atenção, Deus é deixado de lado. São Paulo, hoje, é uma das capitais mais violentas. Todo mundo vai falar do Rio, mas o local de onde mais saem os assassinos mais perto do Brasil é de onde? São Paulo. O Anjo do Parque, a menina que matou os pais, o outro que fazia bolinho com a cara das meninas, estupar, matar, vamos fazer bolinho. Tudo em São Paulo. Prefeita de São Paulo, a antiga prefeita Marta Suplicy, escreveu um livro para os jovens, que ela disse, nós temos que acabar com esse negócio de religião. A violência é porque os impulsos do jovem não devem ser reprimidos. Uma das causas. Lança a religião de lado. Olha os efeitos devastadores. Poderia falar da própria Rússia, que provou isso e hoje está se voltando para a religião. Na Rússia, hoje, você tem um crescimento muito grande. A própria China, que persegue os cristãos, é um país que, segundo alguns dados, vai ser o maior país cristão do mundo. Só para vocês pararem para pensar nisso. Vamos lá que a gente tem que dar uma parada. A gente volta. É muita informação, mas está dando para gravar aí, tá?